Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje a gente vai falar sobre os fundamentos dos mercados de soja e milho e gestão de riscos de preços. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e nosso convidado de hoje é o Samuel Isaac, ele que é especialista em agronegócios pela XP Investimentos. Samuel tem mais de 8 anos de experiências aí na área de trading do setor, atuou com análise de oferta e demanda, previsão de safra, trading de commodities, também atuou na área de exportação, né, Samuel? Logística internacional e análise fundamentalista dos mercados de grãos, de proteínas e biocombustíveis. Então é uma honra ter você aqui, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui. Espero que o papo seja proveitoso e queria agradecer à CNA Senar, né, pelo convite. Muito bem. Bom, Samuel, a gente tem acompanhado as informações do mercado de soja e de milho, tanto fora quanto no Brasil. O SDA divulgou seu relatório recentemente com as estimativas para a safra 23/24 global. E aí ele estima tanto produções recordes para soja e milho, como uma recuperação de estoques, então um aumento dos estoques, que é bastante significativo, né? Esse aumento para soja, um pouco mais de 20%, para milho um pouco menos, mas é um volume entrando no mercado. Então eu queria que você compartilhasse com a gente a sua análise sobre esses fundamentos, quais os principais países que são relevantes para esse momento e para o mercado nos próximos meses. Com certeza, esse relatório do USDA, que sai sempre no mês de maio, ele é muito importante porque ele sempre traz os primeiros números da safra nova, né, do que vai acontecer no próximo ano safra. E o mercado estava esperando que os estoques aumentassem, né, em 23, 24, como você comentou, mas quando o USDA soltou os números, né, essas estimativas foram ainda maiores do que o mercado esperava. Então, a estimativa atual é que os estoques vão crescer mais de 21 milhões de toneladas no mundo. Então, isso trouxe uma perspectiva de baixa para os preços quando o relatório saiu, né, lá no meio de maio. E isso a gente tem alguns motivos, né, tem vários números importantes em vários países mas principalmente a gente pode falar que esse grande aumento de estoques é por conta da América do Sul, né? Então a gente teve uma quebra importante de safra na Argentina esse ano, né? E essa quebra de safra se refletiu nos preços de soja lá desde novembro, né? Os preços começaram a subir de novembro até meados de fevereiro, até a chegada da safra brasileira. Então lá atrás, né, ainda na virada do ano, a gente viu os preços em Chicago subirem por causa de toda essa expectativa de quebra na Argentina. Mas isso foi nessa safra velha, na safra 22/23. Quando a gente olha para 23/24, a gente pode ter uma recuperação muito grande desse volume de produção, tanto na Argentina como no Rio Grande do Sul, né? A gente teve uma safra recorde aqui no Brasil, mas teve um estado que sofreu esse ano, que foi o Rio Grande do Sul, né? Então as estimativas variam aí, mas a gente pode falar em termos por volta aí de 7 milhões, talvez 8 milhões de toneladas perdidas do potencial produtivo no Rio Grande do Sul esse ano. E na Argentina, a gente pode falar de mais de 20 milhões de toneladas perdidas. A gente ainda teve alguns problemas menores aí no Uruguai, no Paraguai. Então, assim, só nessa regiãozinha do Cone Sul aqui, da América do Sul, para o ano que vem são 30 milhões de toneladas de soja a mais. Então é um volume bastante relevante e esse é a principal mudança que tem para o ano que vem, né? Essa recuperação dessa safra de soja no que eu chamo aqui de Cone Sul, nessa região ali, que engloba a região sul do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Tem esse ponto climático, né, que você citou. Realmente, agora a gente sai de um período de laninha, começa a entrar uma previsão de ocorrência de El Niño e o clima favorecendo essas culturas em algumas regiões, o próprio Estados Unidos também, que tem uma estimativa boa para a safra americana, tanto de soja quanto de milho.
E aí, eu queria que você comentasse um pouco essa questão dos estoques também. A gente vê esse volume maior entrando, né, de produção, essa oferta, como você citou, o próprio volume do Cone Sul, e ao mesmo tempo uma elevação de estoques. Então tem algo acontecendo pelo lado de demanda também. Sim, esses volumes de estoques, eles são quase inevitáveis com esse volume todo de soja que a gente vai ter de recuperação de safra. Então, até se a gente olhar para a curva futura, né, dos preços de soja, normalmente os preços deveriam, né, a curva normal, né, dos preços futuros em Chicago, a curva deveria subir, né? Então, cada vencimento, os preços deveriam estar um pouquinho mais caros do que o preço anterior por causa do custo de carrego, custo de armazenagem desse grão ao longo do tempo. Mas o que a gente está vendo é uma curva invertida, como a gente fala, né? Então, se o contrato de Chicago, né, lá em julho vale $13,50 por bushel, o de agosto já vai para $12,65, o de setembro cai mais, vai para $11,90, o de novembro vai para $11,80. Então a gente vê que ao longo desse ano de 2023, né, os contratos futuros eles estão cada vez um pouco mais baratos. Né? Isso tem relação justamente com os estoques, né, que a gente está saindo de um período de safra velha, mais apertado, e entrando lá no final do ano nessa safra nova com mais estoques disponíveis no mundo, né? Então, no Brasil, aqui a gente ainda está nesse período de safra velha, né, safra 22, 23, mas a partir de setembro a gente já está na safra nova dos Estados Unidos. Né? Então, os preços futuros eles estão mostrando justamente isso, né? Que lá, quando a gente entra nos Estados Unidos, a gente vê com a perspectiva atual de safra, a gente vê um crescimento de estoques. Mas aqui que é o ponto interessante, Natália, né, que é a safra dos Estados Unidos. Toda essa análise que eu estou trazendo, ela depende muito de um sucesso da safra americana. Eu acho que é isso que é o que o mercado está prestando atenção e precisa ver como que os preços vão se movimentar aí, por causa do clima nos Estados Unidos nas próximas semanas, isso é agora, né? Então a gente falou de Argentina, como quebrou, depois a gente falou de safra, como esses preços derreteram no Brasil por causa dessa safra recorde, né? Mas agora a gente está indo para um terceiro momento aí dos preços, né? Que é um momento que eu chamo de espera, né? O mercado está aguardando para ver o que vai acontecer com a safra americana, e é o famoso mercado climático aí para as commodities agrícolas, tanto soja como milho, principalmente, tem uma volatilidade grande normalmente nesse período entre junho e julho, por causa das mudanças de previsões para os Estados Unidos. Então acho que esse é a próxima safra que a gente precisa acompanhar para ver se de fato essa mudança de estoque se mantém, né? A gente precisa que a safra dos Estados Unidos seja boa para que os estoques cresçam no mundo, né? Se lá a gente tiver um problema, daí vai virar um outro cenário. Uhum. E aí, esse momento de espera fica sendo também algo que faz parte do dia a dia do produtor. A gente gravou o episódio 74, na semana passada, e que a gente falou um pouco sobre como que está a comercialização, a venda antecipada por parte do produtor. E a gente vê que este ano o índice está bem mais baixo do que anos anteriores. Até maio, foi convidados da Stonex que apontaram 8% de venda antecipada contra 20%, cerca de 20% no ano passado. E você falou também sobre esse comportamento de preço. A gente vê um recuo dos preços no mercado internacional e nacional de queda, um recuo, na verdade, de queda. Um recuo desde o início do ano por conta desses fundamentos, e aí tem caído ainda a cada semana. E agora, essa expectativa de como que vai ficar o clima, que pode impactar a safra americana e depois pode impactar a safra do Brasil, de outros países como a Argentina, mas esse impacto na safra americana bastante relevante para o mercado. E aí, eu queria que você comentasse essa avaliação diante desses fundamentos, desses riscos, né? O clima sempre muito relevante e impactando muito o cenário de preços e a tomada de decisão de quem planta, né? Impactando as produtividades, e como que o produtor pode fazer para se preparar em momentos como esse? A gente está com declínio nos custos, declínio nos preços de insumos,
Declínio também nas cotações, mas o produtor, nessa expectativa de conseguir um resultado melhor, pode acabar não fazendo uma proteção. Então, eu queria que você passasse um pouco a sua visão, a sua análise em relação ao que a gente tem daqui para frente, você já falou, mas o que a gente pode ter realmente de fundamentos impactando, quais são os riscos que podem fazer uma reversão desse mercado, se é que pode ter uma reversão ou só segurar um pouco as quedas, né, dos preços, e o que o produtor brasileiro poderia fazer num momento como esse, que está ainda num período de safrinha, que tem um volume da safra de verão nos seus armazéns, tem que fazer uma destinação, uma liberação desses armazéns para colocar uma safra nova, e tudo isso sendo fatores importantes para a tomada de decisão e que podem comprometer o resultado do produtor rural. Então, o que você traria de análise nesses pontos? Sim, eu acho que é fundamental, né, o produtor se proteger, né, e o mercado financeiro, né, eu aqui falando, né, como uma instituição financeira, oferece várias possibilidades para o produtor fazer esse travamento de preços com o mercado futuro, né, e por que eu acredito que isso seja muito importante? Porque a gente vai ter os próximos 45 dias aí dessa incerteza com a safra americana. Mas o que é certo no longo prazo é que a gente vai ter uma recuperação na safra da Argentina. Como você tinha comentado, né, a gente está transicionando de uma laninha para um El Niño. Isso é positivo para a safra da Argentina. Então é quase certo que a gente vai ter uma safra muito melhor na Argentina. Isso vai trazer um volume muito grande de soja. Então, no longo prazo, a perspectiva de preços, ela não não tem como ser muito otimista. Então, como é que eu me protejo para isso, né? E aí que eu acho que é muito relevante para o produtor aproveitar esses próximos 45 dias, eu acredito, que o mercado climático americano, essa incerteza de safra, pode dar uma segurada nessa tendência de queda para comercializar seu produto ou para travar preços futuros através de derivativos, de opções, e o produtor tem cada vez mais, né, sido exposto a esse tipo de produto aí para cuidar do seu risco, porque no final, né, o produtor já está muito acostumado a cuidar com risco, de tomar risco, de pensar em juros, em crédito, mas na hora de comercializar, acho que também o mercado financeiro está aí para tentar ajudar o produtor nesse sentido, né, de oferecer opções de venda futura, opções de travamento de preços via bolsa, ao invés de, se na região ele não tem, por exemplo, um comprador de milho para safra futura, né? Então, isso é possível fazer, esse travamento de preços via bolsa, e depois, quando chegar na hora da colheita, ele pode daí depois vender esse milho a preço de mercado, né? E essa diferencial do que ele vendeu lá atrás e o que ele vende a mercado, essa diferença de preço, ele acaba entrando no bolso do produtor, né? Se quando ele for vender esse milho estiver mais barato, por exemplo, ele travou o preço lá atrás. Então, essa perspectiva de safra, ela segue muito grande, né? A gente já tomou um susto com uma queda bruta de preço recente, mas essa tendência, por enquanto, ela continua. A gente precisa e a gente precisa de um problema realmente muito sério nos Estados Unidos de safra para a gente ter uma mudança nessa perspectiva de baixo. Não é só soja e milho que cai os preços, né? O petróleo vem caindo, preço de proteína animal, de carne vem caindo, preço de energia vem caindo, os fertilizantes. A gente tem a gente viveu um super ciclo de alta de commodities que está tendo uma reversão, né? Então, nesse momento de reversão, eu acho que ficar apostando numa quebra muito grande dos Estados Unidos para buscar preços melhores pode ser uma aposta arriscada. Então, essa é a minha visão como analista, de que no longo prazo, essa recuperação de safra aqui na América do Sul, né, mais uma safra boa no que vem no Brasil, né, ainda mantém essa tendência de queda. E nos próximos 45 dias, eu acho que isso vai trazer oportunidades para o produtor de encontrar talvez preços um pouco melhores, com essa volatilidade que a gente normalmente vê nesse período de mercado climático nos Estados Unidos. Então, acho que essa é um pouco da minha visão aí sobre o mercado, e acho que é importante o produtor estar atento aí
as cotações e as previsões de clima de Estados Unidos, porque é o que vai ditar o mercado aqui no curto prazo. Mas no longo prazo eu ainda acredito que essa tendência de queda se mantém. Diante dessa tendência de queda, ou seja, se o produtor resolver daqui algumas semanas, alguns meses começar a comercializar, ele pode encontrar preços ainda mais baixos. Alguns já devem ter esperado e viram que esse mercado continuou caindo. E como você falou, ainda frente a essa tendência de queda, tem essas ferramentas que o produtor pode fazer uma proteção financeira, né? Caso ele não queira já assumir uma venda futura, comprometer o seu produto, né, para uma entrega futura do produto no físico, ele consegue fazer a proteção financeira, que é só proteger um preço para evitar que ele venda a um preço ainda mais baixo nos próximos meses. E aí você deu os exemplos das ferramentas de bolsa, que realmente é importante que o produtor busque de alguma forma ter acesso a esse tipo de ferramenta. No Brasil, a gente tem uma vantagem na Bolsa ter, para o contrato de milho, ser um contrato em reais, que facilita para o produtor poder operar, e que também é um contrato com bastante liquidez, ou significa que tem bastante gente vendendo e comprando. Então, isso é muito positivo. Então, é uma alternativa mesmo para os produtores, até para os pecuaristas, né? Que às vezes querem fazer um tipo de proteção também para esses contratos. Sim, para pecuaristas a mesma história, né? Eu até dei esse exemplo porque é uma história verdadeira. Eu tive até uma reunião recente com um produtor pequeno de milho, no interior de São Paulo, que estava justamente buscando uma forma de comercializar o milho dele, porque na região ele conseguia vender a soja futura, né, para uma indústria local, então ele conseguia vender uma soja de 2024, mas ele não tinha um comprador de milho 2024, mas ele estava buscando uma forma de travar esses preços, né? Então a nossa conversa foi justamente nesse sentido, de mostrar, olha, com milho B13 aqui a gente consegue já travar esse preço via o mercado futuro. Então digamos que o milho futuro está, né, não sei a cotação exatamente, mas digamos que está a R$55, né? Então ele pode tentar travar esse preço futuro 2024, R$55, e via derivativos, e depois, lá em 2024, imagine que o preço do milho caia mais ainda, vá a 44. Então ele vendeu o milho no mercado físico lá em 24 a 44, mas essa diferença, né, ele vai ganhar via esses mecanismos de proteção financeira. Então, na verdade, ele travou o preço dele, e essa é uma história real, né? Eu acho que é um exemplo interessante para quem está nos ouvindo aqui, para ver que existem essas possibilidades aí de travamento de preço. E não só o milho, né? O milho tem essa cotação em reais, mas é possível também fazer a soja, tanto fazendo daí, aí a gente precisa de uma perna a mais, né, com rede de câmbio, mas isso é algo que é bastante comum para as instituições financeiras, né? Não é uma operação complicada, né? E o que o produtor precisa é estar confiante com a decisão e com essa tomada de risco, né? Acompanhar a relação de troca com fertilizantes, que eu sei que é um tema que vocês vêm trazido aqui, e olhar se a relação preço e custo de produção estiver fazendo sentido. Eu acho que é importante o produtor se proteger. Sim, ele entendendo o seu custo, talvez agora seja até uma oportunidade interessante de fazer essa proteção financeira via bolsa, porque o mercado realmente está numa tendência de queda, né? Então é disso que o produtor quer se proteger. A gente passou por anos anteriores, como você mesmo citou, que estava subindo. E aí sempre fica aquela expectativa de conseguir um valor maior. E isso aconteceu, né? Às vezes tinha feito uma trava futura e depois o mercado subiu mais, e aí fica aquela percepção de que não conseguiu aproveitar a alta como um todo, mesmo tendo outras operações que ele conseguisse fazer isso. Mas agora a gente está num cenário de tendência de baixa, então realmente é interessante aproveitar. Eu conto uma anedota, assim, né, que nos últimos 5 anos a gente sempre aconteceu alguma coisa que fez o preço de soja, por exemplo, que sempre subir. Então, em 2018 a gente teve a guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? Daí a China só veio comprar soja do Brasil e os preços foram muito subiram em 2018. Em 2019 a gente teve uns problemas de safra, o preço ficou alto. Em 2020
a gente teve a desvalorização do real, os preços aqui em reais do saco de soja também ficaram sustentados. Em 2021, a gente teve o boom de commodities, né, no pós-pandemia, com todas as commodities, não só agrícolas, começaram a subir. E daí, em 2022, a gente teve a guerra Rússia e Ucrânia, que trouxe mais pressão Então, todos os últimos 5 anos, a gente teve eventos eventos grandes no mundo que trouxeram essa alta, né? Isso trouxe uma expansão diária no Brasil, investimento em tecnologia, aumento de produtividade. Uma hora, né, essas safras recordes superaram em muito, né, o ritmo de demanda. Então a gente está no momento de virada aí, né, desse ciclo de commodities, mas felizmente a gente está vendo do lado dos custos isso também retraírem, né, com a queda dos preços de fertilizantes. E o mercado agrícola ele é assim, ele anda em conjunto, né, do lado dos custos, do lado de preço, e dentro dessa volatilidade é que esses mecanismos de proteção podem ajudar em muito o produtor. Sim. Samuel, antes de a gente terminar, só mais uma pergunta em relação aos preços no físico e futuro. A gente falou mais sobre a queda no futuro, os preços do físico parecem estar caindo um pouco mais do que futuro. Eu queria saber se tem algum outro fator no mercado que vocês têm acompanhado que podem trazer esse comportamento atual no mercado nacional frente ao internacional. Sim. Aí a gente vai para uma questão que daí é em relação ao Brasil especificamente, né? Então, o que a gente viu é que primeiro, que a gente teve 2 safras recordes de soja e de milho. A gente já tinha estoques cheios de safras antigas, e quando a gente começou a colher soja esse ano, foi um volume tão grande de produto que aí a gente teve, de fato, uma dificuldade de armazenamento no Brasil. Né? A capacidade portuária do Brasil vem aumentando nos últimos anos, mas a safra também superou a capacidade portuária. Então, o Brasil não deu conta de escoar essa safra de forma tão rápida. Então, nos períodos de colheita, enquanto o Brasil não tiver uma melhora nos fluxos logísticos, né, seja com novas ferrovias, com novos portos, acho que nos próximos anos aí a gente pode se tornar comum essa pressão maior nos preços na colheita. E daí a gente pode ter esse descolamento, como você falou, né? Então o produtor pode estar olhando o preço em Chicago, que caiu X%, 10%, e o preço físico ele viu, mas no físico caiu 20%, né? Por que isso? E isso se dá por causa de safras recordes, e o Brasil não tem uma capacidade de escoamento tão forte. No passado, o Brasil nunca chegava no topo da capacidade de escoamento por vários meses. Esse ano, eu espero que o Brasil vai exportar no talo, né, no máximo de março assim, até setembro. Né? Então, em janeiro e fevereiro a gente ainda está colhendo a soja, não está colhendo seus estados, mas de março para frente o Brasil vai exportar no máximo, e mesmo assim não dá conta de escoar toda essa produção. Então, essa diferença de preço é algo que o produtor precisa estar atento e esperar isso para o próximo ano que vem. E também se planejar para o ano que vem, que se eu deixar para vender na boca da safra, eu estou sujeito a essa pressão aí de muito produto chegando ao mesmo tempo, principalmente num ano de safras boas, né? Então a gente viu produtividades recordes em vários estados, de soja, de milho também. A gente está no começo aí da colheita de milho, mas o que a gente ouve de produtividades excelentes, eu acho que a própria Conab pode ainda tem espaço para eles levarem um pouco as estimativas de safra de Brasil. Então, isso é algo que o produtor precisa ter em mente, que essa pressão aí, né, de colheita pode se tornar algo mais frequente, né, nos próximos anos, enquanto o Brasil, por causa disso, deve entrar num novo ciclo de investimentos, né, em logística, já que a gente atingiu um topo aí. Então, né, o mercado ele está sempre se mudando, evoluindo, mas esse seu comentário é muito pertinente, porque de fato houve um descolamento, né? Os preços futuros, eles estavam, em Chicago principalmente, né? Eles estão refletindo o cenário global. Sim. No mercado físico estão refletindo nossa dinâmica doméstica aqui de Brasil. E essa dinâmica de Brasil foi de muito produto.
A gente vê um avanço na questão de infraestrutura e logística no Brasil, mas como você citou, ainda tem desafios, né? E acaba que isso se torna um risco. Em momentos que haveria oportunidade, acompanha esse investimento do produtor, uma elevação da safra, aumento das produtividades e de produção, mas a gente tem mais esse fator de risco, além do climático e outros, que podem afetar o mercado brasileiro, como você citou, então bem interessante você trazer esses pontos. Bom, chegamos ao final, Samuel, muito obrigada pela sua participação, a você que nos ouve ou nos assiste, só uma observação, a gente quer conhecer melhor a sua opinião sobre o mundo dos podcasts, conhecer qual é a sua visão, então a gente vai deixar um link na descrição ou desse áudio ou desse vídeo para você clicar e compartilhar com a gente a sua visão sobre o mundo de podcasts, basta 2 minutinhos, vai contribuir bastante para o desenvolvimento dos podcasts do agro para o público ouvinte. E mais uma vez, Samuel, agradeço a sua participação, suas contribuições foram bastante relevantes, dá para a gente ter uma visão aí do que a gente tem pela frente no mercado de grãos, tanto relacionado à oferta como demanda, também esses desafios do Brasil e os impactos nos preços, e aí fica esses pontos de observação em relação às oportunidades que o produtor pode aproveitar para que ele consiga fazer uma gestão do risco de preço. Obrigada pela sua participação, espero ter você com a gente aqui em outros episódios. Natália, é um prazer, obrigado por me receber aqui, queria agradecer em nome da XP também. Eu sou suspeito para falar do podcast, então eu fico feliz aí da CNA tá produzindo conteúdo importante para o setor. Obrigada mais uma vez, você que nos ouve e nos assiste, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.